Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com nosso convidado. Muito bem, tenho aqui a satisfação de receber ao vivo, aqui no estúdio, o Major Celso Montenegro. Ele é daqui da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, em Macapá, mas está atuando como oficial de ligação da Operação Core 23, que é essa integração, esse intercâmbio entre o Exército do Brasil e o Exército norte-americano. E ele pode dar mais detalhes, vai dar mais detalhes pra gente. Tudo bem, Major? Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Kleber, bom dia, caros ouvintes do programa Conexão. Prazer receber o senhor aqui com a gente. Oficial de ligação, qual é o papel de oficial de ligação numa operação como essa? Então, Kleber, a Operação Core 23 hoje é uma operação de grande vulto no Exército Brasileiro. Eu diria até que esse ano é a operação mais importante que o Exército está realizando. E ela vai acontecer aqui, no estado do Amapá, só a parte principal, né? Na verdade, ela é dividida em 3 fases, mas a grande parte dela é aqui no estado do Amapá. E qual é a missão nossa como oficial de ligação? É coordenar toda a parte da operação aqui no estado do Amapá, né? Sou o representante da 22 Brigada nessa coordenação. Tá bom. Se fosse poderia chamar de um porta-voz da operação. Um porta-voz, a gente faz a interface, né? Planejamento, a coordenação com todos os entes militares da operação. Muito bem. O Bruno, nós temos imagens, né? Que a gente recebeu, daqui a pouco o Bruno vai colocar no ar aí. Mas qual é a principal proposta? É um intercâmbio? É troca de conhecimento? Como é que funciona isso? Então, a Operação Core, ela tem um histórico muito interessante. Ela começou em 2017, né? Foi até 2021, era outra operação, né? O nome era Operação Culminate. Quem participou nesse período foi a Brigada Paraquedista, no Rio de Janeiro. E aí, quando terminou essa operação em 2021, tanto o Exército Brasileiro como o Exército Norte-Americano gostaram da parceria e tiveram interesse em continuar. Então foi firmado um novo pacto, né, um novo acordo bilateral, e aí nós começamos com esse nome agora que é a Core, né, que é um acrônimo em inglês, de um exercício combinado em rotação. Então é 1 ano no Brasil, 1 ano nos Estados Unidos, de adestramento conjunto, né? O objetivo principal é a interoperabilidade entre as forças. O que é isso? É estabelecido um comando único, brasileiro ou americano. Então esse ano é um comando brasileiro dessa operação. Então as tropas aliadas, Brasil e Estados Unidos, têm que conseguir trabalhar de forma efetiva. Então isso não é fácil, é uma tarefa difícil. São várias idiosincrasias de cada força que a gente tem que superar para que a gente possa trabalhar da melhor forma. E o idioma oficial da operação, imagino que é o inglês. É o inglês, né? Tudo no trato com os americanos é o inglês. Inclusive agora a gente está fazendo um trabalho, né? As tropas vão fazer um trabalho com o pessoal lá do Rio de Janeiro, né? Do nosso centro de estudos, né? De idiomas, para fazer um treinamento, uma adaptação para melhorar aí essa prática do inglês. É verdade, Major, que o inglês é uma língua oficial. Para qualquer oficial das Forças Armadas tem que saber falar inglês, isso desde a academia. Os oficiais das Forças Armadas são incentivados, né, a ser habilitados, não só no idioma inglês, mas em vários idiomas, espanhol, né, francês. Então aqui a gente tem uma demanda forte pelo francês, né, por causa da nossa fronteira com a Guiana Francesa. Mas é muito interessante e é muito, né, incentivado nas Forças Armadas que o militar ele tenha essa habilitação, porque os militares habilitados é que vão participar desse tipo de operação conjunta, missões de paz, missões no exterior. Então é uma demanda, né, necessária essas habilitações. E o idioma fluente, né? Lógico. Tem que ser, né? Tem que conseguir se comunicar bem. Sabe que vamos lá, muitos anos atrás teve não sei se foi estupim para essa aproximação com o exército americano, mas numa operação aqui do 34 Bis, que era uma operação de reconhecimento acho que chamava Marco 7 da fronteira, né? Onde tinha lá o marco, eu imagino que é uma estrutura de cimento, de concreto, que marca a delimitação da fronteira nossa com a Guiana ou com o Suriname. E numa dessas operações, no caminho para lá, né, durante muitos anos esse marco ficou ali, não digo abandonado, mas a vegetação, né, deixou ele isolado para lá e demandou muito a operação dos nossos militares. Mas acharam destroços de um avião norte-americano que datava da Segunda Guerra. Então foi feita aqui na Praça da Bandeira uma cerimônia muito representativa
a entrega dos destroços, né, da aeronave americana. Foi uma cerimônia muito interessante. Não sei se o senhor tinha essa informação. Não, tinha essa informação. Foi o Comando de Fronteira Amapá, o 34 bis, hoje comandado pelo Tenente Coronel Jorge Alberto. Ele encontrou esse material, né, e foi feita essa solenidade que você citou, né? Algo bem importante, bem significativo na época. Muito bem. Então, na edição do ano passado, militares do Brasil estiveram nos Estados Unidos. Isso, estiveram nos Estados Unidos. Então, depois, como eu falei, depois da Operação Culminating, terminou em 2021, foi estabelecida essa parceria até 2028. Então, em 2021, a primeira parceria foi em Lorena, em Resende. Então, as tropas americanas vieram para cá, para o Brasil. Quem participou dessa operação foi a 12ª Brigada de Infantaria Leve, lá de Caçapava. E aí depois, em 2022, essa participação foi lá nos Estados Unidos, né, no estado da Louisiana. A mesma brigada foi para lá. E agora em 2023 os americanos estão vindo para cá. E aí quem é que está participando essa operação, agora de 2023? É o Comando Militar do Norte, as suas brigadas componentes, né, que é a 22 Brigada de Infantaria de Selva aqui do Amapá e a 23 Brigada de Infantaria de Selva lá de Marabá. Então qual é a estrutura que nós temos hoje para essa operação? Então a 23 Brigada de Infantaria de Selva ela vai vir com seus meios para cá. A 23 Brigada é a força de prontidão do Comando Militar do Norte. E a 22 Brigada de Infantaria de Selva, que somos nós aqui no Amapá, nós estamos montando toda a infraestrutura do exercício e nós temos participações diversas também, inclusive com a força oponente, que é a que vai fazer, assim, às vezes, das ameaças que a 23 Brigada e os americanos vão enfrentar durante esse exercício. Interessante, muito interessante. A 23ª Brigada, lá de Marabá. Como o senhor disse, ela é a prontidão, como é que você falou? Ela é a força de prontidão. Força de prontidão. Comando Militar do Norte. Ou seja, é a tropa de pronto emprego. Isso. Um dos objetivos desse exercício, né, é a gente aprimorar o sistema de prontidão da Força Terrestre. Então, depois desse exercício da Core 23, a 23 Brigada ela vai estar certificada para operações internacionais, né? Então é um dos objetivos também, além dessa interoperabilidade que eu te falei, né, a gente criar laços de confiança com o exército americano, a gente está projetando poder, né, militar aqui na fronteira, que é algo muito importante. Então eu poderia dizer para você que a escolha aqui do Amapá para esse exercício foi uma escolha estratégica do Exército. Ô, Major, a brigada, a 22ª Brigada, ela completou agora quantos anos? 4 ou 5? Estamos no sexto ano. Sexto ano dela. Sexto ano. O senhor diria que ela ainda está em processo de implantação? Ela está em processo de implantação. Ela não está plena como está a 23ª. Não, a 23ª ela já é completa, né? Tem todos os seus meios. Aqui nós ainda estamos implementando os meios da 22 Brigada. E esse exercício vindo para cá, ele ajuda a fazer os alicerces da nossa brigada, porque são meios, são recursos que são carreados para cá. Deixa eu só atualizar quem está chegando agora, né? Ligou o rádio agora, entrou no carro agora. A gente está conversando aqui com o Major do Exército Brasileiro, o Major Celso Montenegro. Ele é da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada aqui em Macapá. E ele atua como oficial de ligação da Operação Core 23, uma integração do Brasil, o Exército do Brasil, com o Exército Norte-Americano. O Bruno já tem imagens aí da operação e o Major pode nos ajudar. Quem está com a gente na TV Diário, quem está com a gente no Facebook, no YouTube. Pode só baixar o som ambiente, o som Bom, eu imagino que esses tá aí, dá para ver que a bandeirinha americana ali são militares com farda americana aí, né? Isso é a nossa concentração lá em Belém do Pará. Então nós recebemos aí cerca de 16, uma delegação de 16 norte-americanos. Em Belém do Pará, o objetivo principal é fechar o que a gente chama de cenário da operação. O que é o cenário? São os eventos militares que vão acontecer ao longo da operação. Então você está vendo ali o pessoal trabalhando na carta, né, montando a operação, o que vai acontecer. E aí depois outra delegação, né, cerca de 6 americanos, veio aqui para o Amapá, nós recebemos eles aqui. E o objetivo aqui foi olhar as áreas, né? Então nós vamos atuar aqui em Macapá, nós vamos atuar em Ferreira Gomes e nós vamos atuar em Clevelândia do Norte. E nessa oportunidade dessa conferência que aconteceu aqui no Brasil, foram verificados, né, alguns aspectos logísticos, né? Fomos então na infraestrutura portuária, no aeroporto, e
infraestruturas necessárias para acontecer a operação. Então essa é uma missão de reconhecimento do terreno. A operação em si vai se dar quando? A operação em si ela começa 29 de outubro. 29 do segundo semestre. 29 de outubro. Nós ainda temos 2 conferências de coordenação, uma em maio e uma em agosto. E aí 29 de outubro temos início a operação, né? Uma operação que vai até 20 de novembro, né? E essa operação é dividida em 3 fases. Então a primeira fase lá em Belém do Pará, então nós vamos recepcionar os americanos lá, né? E aí eles vão integrar a força-tarefa CORE, né? Que é composta pelas tropas brasileiras, Comando Brasileiro, mais uma companhia americana. Então essa força-tarefa em toda a operação está girando um efetivo em cerca de 1.500 homens. Então nós temos aqui 220 militares da 22 Brigada, cerca de 990 mil militares da 23 Brigada de Infantaria de Selva e mais 305 americanos. E aí é um efetivo grande de norte-americanos. Desses 305, 180 são a tropa que a gente chama, que é quem vai atuar no exercício como, né, fração em combate, a gente poderia dizer assim, e tem mais o pessoal da coordenação, do staff americano, então é um efetivo grande. E aí em Belém do Pará, essa nossa primeira fase vai ser o estágio de vida e combate na selva. Então nós vamos fazer em 3 dias com os americanos uma adaptação ao nosso ambiente de selva, né? Porque um dos objetivos dessa operação, a gente trazer aqui para o Amapá, é para que os americanos vivenciem, né, a realidade aqui do combate na selva. Então, lá em Belém, com quem vai estar ministrando essas instruções é o 2º Batalhão de Infantaria de Selva, que é daqui da nossa brigada da 22. Ele vai estar ministrando instruções de obtenção de alimentos de origem animal, obtenção de alimentos de origem vegetal, armadilhas, caça e pesca. Então uma primeira fase de sobrevivência na selva e depois uma segunda fase de combate, né? Com técnicas de patrulha, técnicas de fluviais. E aí os americanos já tendo, né, essa adaptação ao ambiente, né, amazônico, e aí eles partem para Macapá. E aí nós começamos uma segunda fase da operação. Então eles vêm para cá e aí que vamos ter nossos ensaios, preparativos, emissões de ordens, e aí uma primeira ação militar lá na localidade de Ferreira Gomes, né? Vamos sair daqui, um assalto aeroterrestre, vamos, né, chegar em Ferreira Gomes e aí vamos conquistar 2 objetivos estratégicos, que seriam as hidrelétricas, né, de Quaraci Nunes e Cachoeira Caldeirão. E de lá uma terceira fase aí sim, já em Clevelândia do Norte. Em Clevelândia do Norte, é uma ação militar, simulando um combate à localidade, né, conquistando ali as proximidades da nossa Companhia Especial de Fronteira e depois partindo para, que a gente pode dizer assim, o principal de toda a operação, que são as operações na selva, né? Então 3 dias de operação, 3 a 4 dias de operação na selva lá na fronteira. Ô Major, uma provocação no bom sentido, né? Uma pergunta inevitável. Intercâmbio tem que ser, até na diplomacia a gente aprende isso, que é a reciprocidade. Tem que ser bom para um lado e para o outro. Para o exército brasileiro, eu imagino que beber na fonte de um exército muito empregado em missões reais, né? Historicamente está sempre mobilizado o exército americano. O exército muito experimentado, né? Como você mesmo disse, bastante experiência de combate. E Kleber, eu poderia dizer para você que para o exército brasileiro é muito boa essa participação, porque primeiro a gente cria confiança, né? A gente com os americanos, a gente aprende, né, os padrões de trabalho de um exército que está, a gente chama em combate o tempo inteiro, então a gente aprende com essa expertise e a gente projeta força, porque não é simples uma operação desse sentido. Não é simples fazer uma operação desse porte, que é uma operação muito grande, na fronteira, né, no meio da Amazônia. Então aqui o desafio logístico, além do desafio, né, operacional, as dificuldades que a selva impõe, o desafio logístico é muito grande, né? Então carregar todos esses meios, então são meios que vêm de quase todos os rincões do país. Então nós temos material de comunicações vindo de Brasília, nós temos tropas de operações especiais vindo de Goiânia, nós temos o destacamento o comando de aviação do Exército vindo de Taubaté, nós temos aí blindados de cavalaria vindo de Tucuruí, tropas do Pará, tropas do Amapá,
E tudo isso tem que transpor o rio Amazonas, que é um grande obstáculo dissociador que nós temos. Então, é um desafio logístico muito grande, de material militar, de pessoal, e isso aí projeta força, porque o Exército Brasileiro está mostrando a sua capacidade de atuar em uma área de selva, que é um dos ambientes mais difíceis de se combater, e na fronteira, né, na sua fronteira norte, no seu extremo norte. Então isso projeta força no cenário internacional. Pois é, e do outro lado, eu falava sobre reciprocidade, para o lado brasileiro, claro, como eu disse, beber na fonte de um exército muito experiente, muito empregado. E para eles, que eu imagino também, tá aí, na programação está previsto, eles vieram também ter noção de combate na selva, que é uma expertise brasileira. É uma expertise brasileira, né? Eu poderia dizer que os nossos guerreiros de selva brasileiros são os melhores do mundo, então são altamente respeitados, né? É uma referência nacional, essa parte do Brasil, nossa parte militar, a atuação na selva. Então você observa que os americanos têm interesse nisso, não à toa que eles vêm fazer com a gente aqui essa operação, não só a parceria, né, até 2028, então serão exercícios em vários locais, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, mas eles têm um interesse muito grande pelas operações na selva, né, porque é uma expertise nossa. Bom, até que o senhor militar está colocado nessa posição, com certeza, por ser qualificado, preparado para isso. Mas se não puder comentar, o senhor me disse. Eu tinha um comandante aqui, antes de ter a figura do general, né? O 34 Bis era a referência, e o comandante do Bis era o porta-voz institucional do Exército aqui, para dialogar com a imprensa também. E aí um coronel veio aqui e eu disse: posso perguntar o que eu quiser? E ele disse: olha, Kleber, eu tenho um jeito muito fácil de lidar com isso. Você pergunta o que quiser e eu respondo o que eu puder. Então, dentro do que puder, é verdade que essa coisa do exército americano procurar saber mais sobre guerrilha na selva tem a ver lá com a guerra do Vietnã, em que pese todo o poderio bélico do exército americano, mas o Vietcong aprontava, né, umas armadilhas na selva, e o americano não se veio bem com isso. Sim. Estudando a parte das operações militares, na história militar, a gente pode dizer que o Vietnã foi uma sequela muito grande para os Estados Unidos, assim, do ponto de vista principalmente político, né? Porque assim, a população americana, no final, ela parou de apoiar, né, o combate. Então, quando você perde o apoio da população, né, que é um dos principais suportes para que o combate esteja acontecendo, da motivação de se fazer o combate, né? As Forças Armadas existem para defender o interesse da população. Então, quando a população não apoia mais aquele combate, a guerra do Vietnã que aconteceu, então você tem uma derrota, né, no campo de vista político e, consequentemente, no campo de vista, né, militar. Então, a gente observa, né, que não só os americanos, quando eu falei, mas todas as tropas têm interesse nessa expertise do combate na selva, porque é nítido na comunidade militar internacional que é uma área muito difícil de se combater, né? E a fotografia mais atual que nós temos de um combate nesse nível foi o Vietnã, como você bem disse. Aliás, eu citei aqui antes, né, na apresentação da sua chegada aqui, que nós temos uma unidade de referência, uma escola de referência, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, lá em Manaus, que ao longo do calendário anual da escola é aberto para tropas amigas, né, para frequentar, oficiais, sargentos, vir fazer o curso aqui. E aí uma vez eu perguntei também, vem cá, e como é que fica a questão do interesse nacional, da soberania, à medida que é uma coisa muito nossa, uma expertise nossa, em que a gente vai estar compartilhando o conhecimento que é muito próprio nosso. E aí, na época, alguém me disse que não é tudo também que é repassado lá durante o curso do SIGS. Nessa série de intercâmbios, né, nós passamos muita coisa, nós recebemos muita coisa também. Então, todos os seus exércitos, eles preservam alguma expertise que não é de interesse e está sendo compartilhada. Mas eu fiz o curso de operações na selva em 2006, estavam presentes várias outras nações e todos ficam muito felizes, né, os militares, né, estrangeiros que vêm fazer o curso, de aprender, de estar convivendo com o exército brasileiro. Porque assim, a gente mostra que é um exército profissional. A gente mostra a capacidade do militar brasileiro estar atuando, especificamente, como você falou, nas operações na selva. Além do que, é uma coisa muito de tropas amigas. O Brasil e os Estados Unidos, historicamente e do ponto de vista bélico, digamos assim,
sempre foram aliados desde a Segunda Guerra Mundial. Aliás, ontem a gente fez referência aqui à tomada de Montese, as comemorações da tomada de Montese, onde o Brasil foi instado, tipo, ó, quer ser meu amigo, então vem, mais ou menos assim que a Força Expedicionária Brasileira embarcou para a Itália. Assim, são laços históricos, como você bem disse, muito grandes. Então, não só com os Estados Unidos, mas como com outros países. Aqui, específico no Amapá, nós temos uma integração muito forte com o exército francês, né? Com a Guiana Francesa. Então, recentemente agora, a gente acabou de voltar de uma operação na Guiana Francesa, que foi a Fer de Lance, com a participação brasileira. E para esse exercício, né, para a CORE 23, nós teremos observadores franceses também acompanhando essa operação. Então, a intenção do Exército Brasileiro é estar integrado, né, estar operando, é essa interoperabilidade, a capacidade que nós temos de trabalhar em conjunto, né, com outras nações aliadas. Como qualquer experiência, né, qualquer curso, né, sempre tem essa coisa de compartilhar. Existe a troca natural, né, o intercâmbio. Eu mesmo participei de um treinamento ofertado pelo Exército, que foi lá no Secopab, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, que é a entidade única no Brasil que, chancelado pela ONU, prepara jornalistas para atuarem em cobertura de áreas de conflito. E a gente falou no final lá, com o comandante do Secopab, a gente tem essa coisa de trocar, é natural. Por exemplo, a gente chegou a dizer lá pro general, vocês tem que parar com essa coisa de militar só dar entrevista na frente do banner, né? Tem a coisa do banner da operação, né? Às vezes uma apreensão de drogas, os militares, aquela guarnição, pega aquele bracelete, coloca com a munição, 6º BPM e tal. É uma coisa muito da vibração em si, enfim, que faz parte, né, da doutrina militar. Aí a jornalista, inclusive, colega nossa, disse, e ele questionou, né, por que você não gosta do banner? Isso é porque o telespectador, quem está assistindo aquele conteúdo, desvia a atenção muitas vezes para as informações que estão no banner ali atrás e acaba dispersando para o conteúdo. E ele refletiu, você tem razão, eu vou ficar mais atento para isso. É bacana isso, né? É bacana, Kleber. Assim, essa parte de comunicação social tem tido uma evolução muito grande nas Forças Armadas, né? Como você bem observou. Você mesmo já foi, né, o militar, e estamos evoluindo bastante. Uhum. Não, o nosso produtor aqui, o Bruno, só falta me bater aqui com os olhos. Ele está dizendo que ele colocou 2 câmeras aqui, está dando mais dinamismo aqui na nossa transmissão. O rádio não é mais só rádio, né? O rádio agora é quase um programa de TV aqui, é isso. Olha, Major, ficaríamos aqui boas horas aqui papeando, né? Aprendemos muito aqui na nossa live, as pessoas também interagindo aqui. O Cristóvão Monteiro disse: bom dia, excelente entrevista. O Emílio Dias, que é atleta master de natação, como é que chama? O Emílio tem um apelido lá no mundo da natação em águas abertas. Tem um atleta de 69 anos, estreou também em corrida de rua, fez a São Silvestre no ano passado. E ele é tido, eu esqueci o apelido, não sei se é menino do Rio Amazonas, garoto do Rio Amazonas, enfim, ele tem moral aí no Brasil e no mundo. O Getúlio Barreto diz: bom dia, Kleber, já na sintonia do programa Conexão. Sou militar da reserva, parabéns pela entrevista. Caramba, não sabia disso também. O Getúlio passou pelo Exército Brasileiro aí. Raimunda Ramos, bom dia, Kleber e bancada. Vem um salve aqui da Idalina. Dona Idalina mandou um WhatsApp para mim. A dona Idalina, ela é mãe de um ex-comandante aqui do Comando de Fronteira Amapá, do Coronel Mendonça. Aliás, saiu o general Mendonça, comandou lá em Tabatinga. Tabatinga? Tem uma brigada lá em... Temos uma brigada em Tabatinga. O general Mendonça, a mãe dele, dona Idalina, virou minha amiga aqui nas redes sociais. Ela dá show nele. Ela é muito mais conectada do que o filho. Acho que em Tabatinga é um batalhão. Não seria uma brigada, mas nós temos tropas lá. Então mas comandou... Será que Tabatinga não, meu Deus? São Gabriel da Cachoeira? São Gabriel da Cachoeira nós temos uma brigada, com certeza. Então foi isso, é lá que ele comandou. Major, né? Major Celso. A operação, então, está nessa fase de reconhecimento. Outubro, o bicho pega. Outubro começam as operações. E como dizia o slogan da FEB, a cobra vai fumar. Com certeza, Kleber. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Mande um abraço lá para o seu comandante, General Vinícius. Obrigado pela deferência de ter mandado isso tudo ontem à noite ainda. Ontem à noite foi acionado, mas estamos prontos, Kleber. Quando você precisar, é só acionar.
Aí eu até comentei aqui com a nossa equipe, né? Mas me pediram um e-mail também. Tem que mandar um e-mail. Isso é o Exército sendo Exército também, sendo formal, protocolar aí. E a gente, tá bom, vamos atender o pedido aí. Kleber, se eu puder aproveitar a oportunidade. Por favor. Então, essa semana nós vamos iniciar as comemorações da Semana do Exército, né? Então, no domingo, nós vamos estar com algumas atividades lá no Forte São José e em frente ao mercado municipal. Então eu queria, né, aproveitar essa oportunidade para estar divulgando nossos eventos. Então nós vamos estar com a exposição de material militar das 15 às 19 horas lá na frente do mercado municipal. E lá na frente do Forte São José nós vamos ter atendimento para aferição de pressão, aferição de glicose, né, as pessoas que estão passeando, correndo, fazendo sua atividade física ali na orla. E nós vamos ter uma cerimônia militar, né, vamos fazer ali uma formatura para fazer a abertura da Semana do Exército, né, lá no Forte São José. Uma vez teve uma cerimônia lá, me convidaram para fazer a locução do evento. Foi muito bacana. Aí foi um projeto, ganhei a camiseta, na época eu estava bem gordinho, ela nem coube a camisa em mim, mas era um projeto chamado Reserva Ativa. Já está anotada essa ideia, mas aí, na próxima a gente vem com a camisa maior. Agora eu emagreci, mas eu cheguei a pesar 132 quilos. Emagreceu. Eu estava muito grande. Emagreceu bastante. Aqui também, ó, já que a gente está falando sobre trocas, né? O senhor é carioca, lá no Rio de Janeiro tem o Forte de Copacabana. Mas o nosso aqui não é Forte, o nosso é Fortaleza. Fortaleza São José. Fortaleza é maior que Forte. Isso. Muito bem, então tá aí, olha, que legal essa programação, domingo agora. Domingo agora começa e na sequência nós temos outras atividades, então temos apresentações também no Macapá Shopping, então vai estar o dia inteiro no domingo, na segunda e na terça. Com a banda de música? A exposição militar, a banda de música e uma grande formatura às 19 horas na quarta-feira. Lá na 22 Brigada. Na Brigada. Isso, na Brigada. Maravilha, muito obrigado. Quando for entrar no quadro de acesso para promoção a Tenente Coronel, por favor, avisa a gente, para a gente molhar essa portaria aí. Tá ótimo. Sai quando o Tenente Coronel? Demora um pouquinho. Acho que ainda tem mais uns 3 anos aí de major. 3 anos de major. 3 anos de major. O interstício é grande. E se disserem para você que chegar a hora de comandar, tem Macapá, você seria voluntário? Sim, lógico. Macapá é uma unidade muito forte, né, no Exército Brasileiro, a gente chama assim, muito disputada. Então com certeza. Então das unidades de infantaria de selva, ela é muito disputada. Eu tô falando isso, pessoal, porque pro oficial, né, do Exército Brasileiro, inclusive quando se forma lá na Academia Militar das Agulhas Negras, se tem um lugar que vocês passam lá que tem uma frase que diz cadete e descomandar, aprender a obedecer. Aprender a obedecer, porque chegar a hora que o oficial vai comandar uma unidade. Vai comandar. E aí isso é muito representativo. Muito, a gente pode dizer que é o ápice da carreira militar, né, o comando. Você está à frente de uma unidade militar, qualquer que seja o seu tamanho, né, responsável pelas operações, por toda a parte administrativa, é algo muito importante para a gente. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Bom dia. Eu que agradeço, Kleber. Bom dia.